Boa noite, hoje é quinta-feira, 30 de julho de 2015. O J Mais ABC está no ar. Veja nessa edição, Parque em São Bernardo terá competição de patins no próximo domingo. Daqui a pouco você confere a crítica bem-humorada de Daniel Carria e Samuel Boss. Hoje tem coluna ordinária e logo mais eu converso com a advogada Carolina de Lulo Ferreira, da Giugliani Advogados. Participe do nosso jornal ao vivo através do nosso WhatsApp. O telefone é o 94709-2534 ou através do nosso portal, que é o www.tvmaisabc.com.br. Por onde será que andou o nosso repórter Leandro Amaral nesta quinta-feira? Vamos àquele giro político com o nosso repórter. Olá, você que acompanha a programação do J Mais ABC, falamos de São Bernardo, onde nesta quarta-feira, aqui mesmo na Pinacoteca, o prefeito Luiz Marinho anunciou oficialmente o ingresso de Hitoshi Ryodo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Hitoshi Ryodo, que até então era diretor titular do escritório do Ciesp de São Bernardo, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e eu digo até então era diretor porque a partir de agora ele se licencia do cargo para que Mauro Miyaguchi, o vice-presidente, que também é vereador, possa assumir e assim o próprio Hitoshi possa se dedicar 100% a este trabalho, que terá como principal objetivo, ele deixou muito claro no discurso hoje com os jornalistas, realmente afinar e estreitar o relacionamento entre o poder público e a iniciativa privada. Aliás, este foi o tom também da fala do prefeito Luiz Marinho, destacando o momento econômico que não é tão virtuoso no Brasil e que tanto exige a participação e principalmente a confiança da iniciativa privada, do setor empresarial. Tanto que na pauta e na agenda, já na próxima semana, no dia 5 de agosto, Hitoshi Ryodo, junto com o prefeito Luiz Marinho, participarão no Veracruz, no pavilhão Veracruz, do anúncio da retomada do projeto que resgata, que revitaliza o espaço para entretenimento, produções cinematográficas. Então, o intuito é justamente esse. O principal objetivo nesse instante é dar continuidade ao que fazia o antecessor Jefferson da Conceição, tendo em vista essa aproximação ainda maior com a iniciativa privada. E por falar em Jefferson da Conceição, o prefeito Luiz Marinho também anunciou o novo espaço de Jefferson no governo. Jefferson deixa a secretaria, mas vai assumir o comando do SBCprev, também vai seguir no passo de São Bernardo do Campo. Voltamos aos estúdios do J Mais ABC. Confira agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. O sol apareceu durante o dia na região. Agora à noite o tempo fica parcialmente nublado e frio. Confira agora a previsão completa para amanhã. Em Mauá, o dia será de sol sem nuvens. O tempo fica aberto também à noite. Mínima de 12 e máxima de 25 graus para São Paulo, capital. Mínima de 12 e máxima de 27 graus. No Guarujá, o sol aparece com algumas nuvens, mas não chove na cidade. Mínima de 14 e máxima de 28 graus. E em Piracicaba, a temperatura oscila entre 13 graus de mínima e 28 graus de máxima. No próximo bloco, o Parque de São Bernardo terá competição de patins para as crianças. E ainda hoje tem coluna ordinária com Daniel Carria e Samuel Boss. J Mais ABC volta já já. E agora o J Mais ABC abre espaço para o esporte. A 13ª a 13ª Maratona de São Bernardo está chegando. Ela acontece no próximo domingo, dia 2 de agosto. São aguardadas aproximadamente 5.000 pessoas e a prova terá início às 7 horas da manhã em frente ao ginásio poliesportivo na Avenida Kennedy e possui 3 tipos de percurso: 5, 10 e 21 quilômetros. É importante ficar atento ao percurso, pois algumas vias serão interditadas entre 5 horas da manhã e meio-dia, nas seguintes avenidas: das Nações Unidas, Lucas Nogueira Garcês e a Rua Senador Vergueiro devem ser liberadas às 9 horas da manhã. O trajeto da prova está disponível no site www.sambernardo.sp.gov.br. Domingo tem campeonato de patins infanto-juvenil em São Bernardo do Campo. Confira mais detalhes.
segunda edição do Box for Everyone, campeonato de patins voltado ao público de 4 a 12 anos, acontece neste domingo, dia 2 de agosto, às 10 horas da manhã, no Parque da Juventude, em São Bernardo do Campo. A competição acontece nesta pista mirim do parque. Skatistas profissionais e DJs são aguardados para o evento, mas a criançada que for participar deve estar acompanhada dos pais ou responsáveis. As inscrições podem ser realizadas no domingo mesmo, um pouco antes da prova. O Parque da Juventude fica na Avenida Armando Ítalo 7, número 65, no centro de São Bernardo. De acordo com uma pesquisa da empresa americana Associated Press, a Baía de Guanabara e as lagoas Rodrigo de Freitas e Marina da Glória, no Rio de Janeiro, estão impróprias para uso. Com isso, os atletas que irão disputar as Olimpíadas no ano que vem vão ter que nadar e velejar em águas contaminadas, gerando um alto risco de contaminação. No estudo sobre a qualidade das águas da Cidade Maravilhosa, foram encontrados índices de vírus e bactérias de esgoto humano nos locais de competição. Uma provável contaminação poderia deixar os participantes fora das competições e adiar o sonho da medalha olímpica. São esperados no Rio de Janeiro cerca de 10 mil atletas de 205 países para competir nos Jogos. Desses, quase 1.400 estarão velejando, nadando, praticando canoagem e remo nas praças aquáticas. Veja a seguir a crítica bem-humorada de Daniel Carria e Samuel Boss. É hora da coluna ordinária. O J Mais ABC volta em instantes. De volta para o J Mais ABC, agora falando do trânsito na região de Santo André. Vamos ver imagens diretamente da Avenida Dom Pedro II, em Santo André. Sentido São Caetano, o trânsito segue, porém com fluxo maior de veículos. Do lado contrário, do lado esquerdo da tela, você vê a Avenida Dom Pedro II, sentido São Bernardo do Campo, com trânsito completamente livre. E vamos agora aos números do mercado financeiro desta quinta-feira. O dólar comercial fechou em alta de 1,25%, cotado a R$ 3,37. O euro também fechou em alta de 0,93%, vendido a R$ 3,68. Já a Bovespa fechou o dia com desvalorização de 0,69%. Daniel Carria e Samuel Boss comentam os principais fatos políticos do Brasil e da região. Chegou a hora da nossa coluna ordinária. Queridos abecedianos! Queridas abecedianas! Estamos aqui nessa quinta-feira começando mais uma coluna ordinária nessa TV que é mais. Com estes ordinários que são de menos. E você pode participar, você pode mandar sugestão de pauta, que nos mandar aqueles lugares. Manda pelo WhatsApp aí, 94709-2534. 4709-2534. E hoje nós vamos falar de quê? Mas antes de falar de quê, Samuel Boss, o direitoso, e Daniel Carrinho, o revolucionário. Para aqui, embolar a sua notícia, porque enquanto você está aqui vendo a Isabelle se informando, nós estamos aqui no seu intervalo para desinformar você totalmente. E hoje eu quero aqui falar de um assunto maravilhoso. Solta o som. Cadê aí, a produção? música? O amor. Olha, está enquanto no ar. o Kassab chupa o saxofone... O amor, o Salles dança, chama para tomar café. O amor. Enquanto o Jean Willis usa o sabugo. Santo André, grande Santo André, num clima de romance. Não, fim de romance. Fim de festival de inverno de Paranapiacaba. Nós tivemos aqui em Santo André um rompimento. Nós tivemos aqui um divórcio. Um divórcio? Uma separação? Uma separação. Que coisa mais triste. O que aconteceu? Aconteceu aquilo que todo mundo esperava, que o casamento entre um tucano e um petista poderia acabar. Aquela aliança petana Isso. Exauriu-se? Exauriu-se. Gostou agora? Paulinho Serra, nobre Paulinho Serra, aquele homem... Aquele do 13º andar? Aquele que apertava 13 todos os dias para ir trabalhar na Secretaria de Obras de Santo André. Aquele que ficava com uma perninha no PSD, outra perninha no PSDB? Este mesmo. Exatamente. Que chamou ele
para passear. Paulinho Serra anunciou que não é mais do governo na semana passada. Ah, não. Então ele deixou de fazer obras, é isso? Exatamente. Agora, Paulinho Serra disse que vai seguir o seu caminho solo, porque já era. Aquele amor, aquele romance de 2 anos e meio atrás, onde Carlos Grana entregou para ele um champanhe zero álcool, e deu a ele, Paulinho Serra, e disse, vamos namorar, vamos sair por Santo André. Vamos casar, vamos obrar por Santo André. Vamos obrar. De repente, essa união foi ao fim. Mas ele entregou os cargos? Não, ele entregou todos os cargos, e agora Paulinho Serra, que agora vai para o Ninho Tucano. Você sabe como que é o Ninho Tucano? Como é que se constrói um Ninho Tucano? Olha, o Ninho Tucano, para você ver, cara, mais ou menos assim. Você tem um muro. Tem um muro. A tucanagem gosta do muro. Isso. Aí ela vem, a ave tucana. Aí tem a tucana fêmea e a tucana macho. Aí o tucano macho vai procurar plumagens. Não é qualquer graveto, é graveto de pé de cereja, graveto de pé de maçã, é graveto de carvalho. E aí ele vai construindo em cima do muro. E tem uma peculiaridade das aves tucanas. As aves tucanas... Qual seria? Se você responder é ou não é, ela diz sempre, talvez, será. Como seria no casamento de 2 tucanos? Você aceita sua nobre esposa... Tucana. Como sua esposa? Talvez, vamos ver. E tem uma coisa, no Ninho Tucano também há excesso e escassez de água. Eles não bebem água no Ninho Tucano. Mas por quê? Porque acabou, tem crise hídrica no Ninho Tucano. Ah, cara. E assim, eles vão de metrô. Eles vão de metrô. O metrô Tucano, sabe como que é? O VLT. É um trem em cima de um muro. Então, aqui em Santo André, da mesma forma, o Paulinho Serra abdicou esse direito de ser tucano. Uma pergunta ficará no ar. Este casamento será reconciliado ou já era? Não sei, talvez. Um abraço, Santo André. .com.br. Boa noite, Carolina, tudo bom? Boa noite, Isa, boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, sobre propaganda enganosa ou oferta e como isso traz prejuízos para o consumidor e como ele pode se proteger contra esse tipo de abuso. O que geralmente acontece, né? Isso é muito comum, eu acho. No caso, por exemplo, vamos dar um exemplo de um carro, por exemplo. Um carro que é anunciado a 18 mil reais e aí a pessoa chega na loja, aquele carro está a 23 mil reais. Como lidar com uma situação como essa? Bom, primeiro o consumidor ele tem que ter em mente que a oferta ela é uma proposta comercial, ou seja, é aquilo que o fornecedor põe no mercado de consumo para que você possa adquirir. Essa proposta ela tem que ser clara e objetiva, ou seja, ela tem que conter todas as especificações do produto de forma clara, em língua nacional e também com relação ao preço. Toda vez que ela for vinculada da forma correta, nós estamos diante de uma proposta legal, ou seja, ela vincula o fornecedor. Então, ele tem que cumprir aquilo que ele se propôs, ou seja, aquilo que ele divulgou. Aquele valor que está aquele valor que foi sendo exibido. Divulgado. A única exceção a esse caso específico é quando o erro é muito grosseiro. Por exemplo, no seu caso, se o carro ele valia 23 e foi anunciado por 18, o consumidor não consegue ter a ideia de que foi um erro. Pode ser que aconteça, houve um desconto ou a gente está em um feirão. Então, nesse caso específico, o fornecedor fica vinculado. Agora, é diferente de um carro de 30 mil ser anunciado, por exemplo, num site ou através de um panfleto por 2 mil reais. Aí o consumidor ele tem o discernimento, ele sabe que aquela propaganda foi errada, porque é impossível. Nesse caso, a legislação e a jurisprudência protegem o fornecedor. Quando é hipótese de erro grave, ele não fica vinculado àquilo que foi disponibilizado. Agora, Carol, é muito comum, por exemplo, a gente vai ao mercado, isso já aconteceu comigo várias vezes, de estar anunciando na gôndola que aquele preço... Outro dia eu fui comprar um kiwi, uma caixinha de kiwi, e estava anunciando que a caixinha de kiwi estava em promoção, estava R$ 8,00. Na hora que fui passar, e geralmente quando você está no caixa, você não fica lembrando de cada valor do produto e nem para ver o valor que vai passar na maquininha, quando o correto seria esse, né? Sim. E aí, por coincidência, na hora que passou o kiwi, eu estava parada na frente olhando para o caixa. E aí passou o valor de R$ 15,00.
Aí eu falei, moça, tá errado, estava anunciando R$8. Ela falou, não, mas está marcando aqui 15. Eu falei, não, mas eu vi 8. Então, quer dizer, parou tudo. Agora, se eu não tivesse visto, eu teria pago os R$15. Nesse caso que você expôs, que é muito comum, todo mundo está sujeito a isso, infelizmente, você tem sim direito à proteção jurídica, porque não tem como, não foi um erro grosseiro. Se ele estava vinculado com aquele valor, o fornecedor tem que cumprir aquele valor. Então, nesse caso, você tem que chamar o chefe da pessoa que fica no caixa e pedir para ele ou não quero mais fechar o negócio, porque você tem esse direito, ou eu quero fechar pelo valor que foi anunciado. Outro dia também, vou falar um caso que aconteceu comigo também. Estava dentro de um shopping, dentro de uma loja, e tinha uma plaquinha escrito assim, promoção, R$19,90. Era sapato infantil. E eu achei incrível, porque estava R$19,90 e tinha um tênis muito bonitinho. E aí eu peguei o tênis e já fui direto para o caixa. Era o número que eu precisava. Quando eu cheguei na boca do caixa, a moça disse R$29,90. Eu falei, não, estava marcando R$19,90. Não, estava escrito a partir de R$19,90. Mas o a partir parecia uma pulga. Letras minúsculas, é lógico. Tudo que interessa... E aí, como fazer? Está sempre minúsculo. Nesse caso, a propaganda ela é enganosa. Ou seja, ela vincula informações inverídicas para induzir o consumidor a erro. Ela é diferente da abusiva. A propaganda ela é abusiva toda vez que ela incitar um sentimento no consumidor. Como, por exemplo? Um medo, uma superstição, ou ainda ela ser vinculada de forma discriminatória. Então, no seu caso, ela era enganosa. Você foi levada a erro e por isso você foi comprar. Nesse caso específico, você tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor e pode sim exigir que a mercadoria seja vendida por R$19,90 no caso. A mesma coisa aconteceria, por exemplo, se você assistisse uma propaganda que te incitasse um medo ou alguma coisa que você não conseguisse controlar. É difícil imaginar, mas existem. Porque nós estamos lidando com pessoas que têm discernimento, mas ao mesmo tempo pessoas que não têm discernimento. Se não me engano, foi proibido por legislação, inclusive, ter comerciais com bichinhos de estimação, né? Não só bichinhos, mas para crianças também. Para criança, para não instigar a compra daquele produto por conta daquele bichinho de estimação que estaria, talvez, no anúncio, no comercial. Hoje em dia, por causa desse boom das questões envolvendo animais, sejam eles aqueles que estão para doação, isso incita na pessoa um sentimento interno, pode ser de dó ou de eu preciso ter aquilo para ajudar esse animal. E a criança, ela não tem discernimento nenhum. Vários casos, a criança só quer comer o alimento daquela marca específica ou só quer brincar com aquele brinquedo específico. Mas isso ainda acontece. Isso ainda tem. O meu filho mesmo, outro dia eu tive que levá-lo a uma lanchonete porque ele nem quis comer, ele comprou o lanche, mas ele queria o brinquedo. E aí eu perguntei para a moça, mas eu posso comprar o brinquedo? Não. Ela falou assim, olha, é com lanche. Eu falei, bom, então o que eu faço? Na verdade, agora existe uma legislação específica que impede que a publicidade seja direcionada para as crianças. O que a legislação diz é que todo o material que for vinculado que for direcionado à criança, agora tem que passar a se direcionar apenas para os pais. Porque isso, infelizmente, cria não é um distúrbio, mas a criança ela não consegue discernir aquilo. E pode impedir que ela coma, que ela queira se vestir, pode causar um problema mesmo na vida dela. E também teve um caso de um programa de TV que foi um boom e que tinha muita propaganda velada dentro dele. Ou seja, são propagandas escondidas. Você não consegue saber se existe, se está sendo feita a propaganda ou não, mas aquilo entra no seu cérebro de um jeito que você precisa ter. Isso também é proibido. Não pode. Toda a propaganda tem que ser identificada como propaganda. Em supermercados ou em redes de eletrodomésticos, por exemplo, onde você vê uma placa bem grande na entrada, tudo em até 10 vezes sem juros. E aí você entra feliz da vida para adquirir o seu eletrodoméstico, sua televisão, enfim. E aí quando você vai comprar, ele diz assim, mas só se você fizer o nosso cartão de crédito. Então, aí entra na questão de venda casada, que também é proibida por lei. Você não pode vincular a aquisição de um produto à aquisição de outro da mesma marca. Então, o consumidor pode sim bater o pé e falar, não, se estava escrito lá que seria 10 vezes sem juros em qualquer tipo de forma de pagamento... Na verdade, não tem nada, está escrito em até 10 vezes sem juros, né?
Então, pelo menos algumas placas são assim. Exigir, porque muitos fornecedores têm essa mania agora de tudo fazer venda casada. Então, você compra isso mais barato se você comprar aquilo. Não pode. Isso também é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Carol, daqui a pouco a gente volta porque nós temos mais informações sobre o trânsito. Vamos ver o que está acontecendo e onde nós vamos parar nesse momento. Onde é que estão as imagens? Agora nós temos aqui a Avenida Dom Pedro II, Avenida Dom Pedro II, os dois lados fluem tranquilamente, então se você tiver algum compromisso sentido São Caetano ou Santo André, você fica tranquilo, você pode sair de casa, porque nesse momento o trânsito está muito bom na região de Santo André. Cara, outra coisa comum de acontecer, você falou sobre venda casada, né? Hoje em dia você tem um acesso muito fácil à internet, então você tem sites que inclusive colocam à sua disposição comparativo de preços. E também existe uma pegadinha de publicidade que é a seguinte, eles colocam um preço em cima, mas aí embaixo vem os juros. O que eu faço com isso? Bom, na verdade eu acredito que você está dizendo isso quando você vai parcelar e aí você acredita que aquilo não tem juros. Isso também é proibido porque, assim, quando você vai fazer a veiculação da informação, não pode estar em mini letras que ninguém tenha condições de enxergar aquilo. Você precisa de uma lupa para enxergar. Precisa de uma lupa para conseguir enxergar. Isso acontecia muito em propaganda de veículos. Comercial, A gente até no escritório participou de um TAC que era exatamente para que as concessionárias ou as revendedoras de veículos parassem de produzir propagandas dessa vinha forma. Vinha o asterístico e aquela... Vinha muito rápido a pessoa falando e você não entendia nada. É impossível, confunde o consumidor, não traz informação clara e precisa, então isso também é vedado. E, inclusive, a gente participou desse TAC. E todas as concessionárias tiveram que assinar no sentido de que, se fizer a veiculação dessa forma, incide multa. E é uma forma de coibir. Sim. Porque, infelizmente, se você pagar, você vai fazer a publicidade da forma que você quer. A forma de coibir é aplicando multa por meio desses TACs, que são termos de acordo que são feitos com o governo, né, com os membros da administração pública, para que não aconteça. Na hora que você vai efetuar uma compra, às vezes as pessoas dizem assim, o vendedor diz assim, você quer uma garantia estendida? Ah, isso é tão comum. E aí você diz, não, obrigada, eu não quero garantia estendida. Não, mas compensa, são só R$100 que você pode parcelar em 10 vezes sem juros. E às vezes até o vendedor já te traz o valor com a garantia estendida embutida. O que eu faço nesse momento? Quando você não tinha conhecimento da garantia estendida e não concordou em nenhum momento, viu depois na sua casa, você tem direito de pedir a restituição desse valor. Lembra que em outro programa eu falei que toda vez que o consumidor é cobrado por importe indevido, ele tem o direito à devolução em dobro. Porque nesse caso específico você comprova o dolo do fornecedor. Poxa vida, ele não me avisou, eu não sabia e ele embutiu isso na minha fatura. Então, você consegue ir perante o judiciário ou até fazer uma reclamação no PROCON pedindo a devolução deste valor, inclusive em dobro por conta do dolo na inclusão disso na sua fatura. Você comentou também sobre o erro material, né? Então, muitas vezes é impresso um folheto onde tem discriminado as promoções da semana ou do mês. E, às vezes, pode ocorrer uma falha de impressão. Isso é comum, isso acontece. Quando isso acontecer, vamos imaginar que um produto esteja sendo vendido a R$10 e aí teve uma falha na impressão e aparece o produto sendo vendido a R$1. Então, aí a gente incorre naquela questão. Se o erro é grosseiro, ou seja, é alguma coisa que nunca na história da humanidade poderia custar R$1, aí, infelizmente, o consumidor não vai ter direito. Porque da mesma forma que o código, ele beneficia o consumidor, ou seja, ele confere a questão da boa-fé para o consumidor, ele também confere a boa-fé para o fornecedor. Claro. Então, se ele incorreu num erro de impressão e que é grosseiro, infelizmente a gente não tem como exigir que ele cumpra aquilo que foi veiculado. Mas em hipóteses de promoção, por exemplo, do Kiwi, ou de valores de pequena monta que passam a ser R$1, aí nesses casos sim, a gente consegue exigir o cumprimento. Em relação à propaganda enganosa, também tem uma outra questão, é o prazo de validade, é o vencimento. Principalmente em atacadistas, você tem na frente do caixa aquelas bandejas enormes que tem aquele produto que custava muitas vezes R$3, está sendo vendido pela metade do preço. Só que vem bem pequenininho. Prazo de validade, por exemplo, daqui uma semana. Então, como é que você vai comprar um quilo de arroz para uma semana? Tem algumas famílias que vão consumir, mas tem outras que não. Mas como é que funciona isso? Existe alguma forma de
de trazer essa informação, ela tem que estar maior, ou na hora de pagar alguém tem que te avisar, porque isso também é muito comum. Eu, enquanto advogada, se advogasse no caso para esse atacadista, eu iria pedir para ele colocar todas as informações, porque com certeza ele vai ter problema com relação a isso. A questão da validade, ela é legalmente prevista e ela tem que constar em todos os produtos que são duráveis ou não duráveis, dependendo do tempo em que ele se estende. A forma com que isso é colocado no produto diz respeito àquele fornecedor que produz, não aquele que vende. Porque na cadeia do Código de Defesa do Consumidor, fornecedor não é só a pessoa que produziu o produto, mas são todos aqueles que estão inseridos na cadeia de produção. Então, o erro imputável ao tamanho, aí, nesse caso, não seria do atacadista, porque ele só está revendendo. O erro seria na forma com que ele veicula a promoção para o consumidor. É porque é uma promoção, quem não quer levar um produto que vai custar metade do preço? Você olha e fala, puxa, que interessante, vou levar, né? Você sabe que isso aconteceu comigo, eu fui no supermercado, aí eu vi lá uma coisa que eu queria muito. Estou nessa fase fitness, então eu queria comprar... Sem glúten. Gema, de ovo, não sei o que. Beleza, aí eu cheguei lá e falei, meu, tá muito barato. Eu peguei. Na hora que eu entrei no caixa, eu falei, gente, tá barato assim porque eu preciso olhar a validade. Aí foi um estalo, porque senão eu teria levado e venceria dali 2 dias. E você não ia consumir nada. Você tá vendo? Tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento e caso você tenha problema de adquirir porque a informação está muito pequena, volte no local que você consumiu, exponha a situação, leve a embalagem e peçam um ressarcimento. E eles devem te ressarcir ou tem alguma empresa que vai dizer, não, você comprou, você não viu, o problema é seu? Gente, infelizmente, para a gente conseguir as coisas assim, só no boca a boca fica difícil. Vale a tentativa, vale uma ligação ao saque, mas eu não consigo prometer que nossa, vai dar tudo certo, vocês vão conseguir a restituição no momento. De qualquer forma, o PROCON está aí para ajudar e também tem os advogados. É que é difícil, né? Uma coisa tão pequena. Tem um caso que chega até a ser engraçado. Uma amiga minha comprou uma calça jeans que dizia que eliminava a celulite. Nossa, era uma calça que comprimia e que eliminava. E ela disse, Isa, mas essa calça é fantástica, você vai ver, olha, é impressionante, enfim. Dali acho que um mês que ela tinha comprado, tinha adquirido a calça, ela não perdeu a celulite, óbvio. A celulite continuou, mas ela gostou da calça. Mas ela queria ir na loja reclamar que a publicidade para aquele modelo de calça estava sendo vendida errada. A calça deixava um corpo melhor, mas não eliminava a celulite de jeito nenhum. Se ela tem a comprovação da forma com que isso foi exposto ao consumidor, com certeza ela consegue a restituição do valor. Porque assim, tem muita gente que veicula qualquer coisa. Até coisas, assim, absurdas. Mas se você veiculou, foi de forma clara, esquece. Você está obrigado a cumprir aquilo. Muito bem. Obrigada, Carolina. Obrigada pelas informações. Obrigada a todos. Uma ótima noite. E dessa forma, o J Mais ABC desta quinta-feira fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Sugiro que você continue conosco, porque agora você confere as melhores ofertas de varejo da TV Mais. E sem pegadinha de publicidade, hein? Obrigada pela companhia. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau.